A Rússia não quer derrubar Zelensky. Não dá pra gente dizer que essa seja a verdade. Os ataques russos têm influência na saúde mental de Vladimir Putin? Isso não tem como justificar. Netflix teve mesmo envolvimento com o oligarca? Olha, eu nunca ouvi falar disso. Muito bem, Autopapo de volta aqui com Renan Souza, analista internacional na CNN Brasil. E a gente já estava aqui falando, né, sobre esse assunto, um assunto não muito agradável, mas é um assunto que gera dúvida, né? E o Brasil tem muito pouco a ver com isso, mas a gente precisa também entender o que está rolando, né? E a gente busca sempre a verdade. E é por isso que você vai participar agora do quadro Alta Verdade, porque é isso que a gente busca. Nada mais do que ela, nada mais do que a verdade. Vinheta. Muito bem. Bom, é o seguinte, a alta verdade são algumas questões que as pessoas colocam, mas eu não sei se é bem verdade, às vezes fica meio falado. E durante esse período você sabe que também algumas coisinhas apareceram e tem algumas coisas que eu imagino que estejam sendo apuradas também, né? Porque é tudo muito recente, mas vamos ver se você vai nos iluminar, não com essa luz que está vindo aqui na minha cara, mas vai iluminar a gente da melhor forma possível. E a primeira pergunta é, a Rússia... Na verdade, uma afirmação, né? Não é uma pergunta. A Rússia não quer derrubar Zelensky. Porque isso foi o que o governo falou, né? E aí, é verdade? Essa é a versão oficial do governo, não queria derrubar Zelensky. A Rússia disse essa semana que não quer tomar a Ucrânia, né? Então, mas assim, não dá pra gente dizer que essa seja a verdade pura. Então, por que a Rússia estaria fazendo uma operação militar, ou uma guerra, como eles querem chamar, ou uma guerra, como o Ocidente chama, no país, né? Não haveria sentido. Porque a Rússia disse que estava... Em primeiro lugar foi a questão da OTAN, depois esta questão não se sustentou muito, então a Rússia disse que estava evitando um genocídio no país, algo que também não se comprova, e também disse que estava tentando desnazificar a Ucrânia e também desmilitarizar a Ucrânia. Então a Rússia tem trocado as suas versões ao longo, desde o início desse conflito, para justificar o que está fazendo. Então a clareza que a gente tem é que a Rússia tenta tomar Kiev e trocar o governo, trocar Zelensky por alguém que seja mais simpático ao Kremlin, né? Por algum fantoche do Kremlin, vamos dizer assim, no comando da Ucrânia. Aliás, inclusive aquele ataque à maternidade ali, eles falaram assim, não, peraí, eu vou consultar aqui porque eu não estou sabendo de nada. É muito estranho, né, essa relação ali que existe, me parece que fizemos, mas não vamos dizer que foi a gente, né? Exato, a Rússia deu até uma versão que foi muito difícil, foi muito contestada em todo mundo, disse que havia combatentes ucranianos do batalhão de Azov dentro da maternidade, mas quando você vê as imagens, só tem civis saindo dali, né, da maternidade, tem uma mulher grávida, então é muito difícil essa versão do Kremlin se justificar perante a comunidade internacional, né? O que também explica o porquê que eles querem cortar o sinal da Ucrânia, né? Exato. A próxima é, Netflix teve mesmo envolvimento com o oligarca? Essa história, né? Olha, eu nunca ouvi falar disso. Eu não sei, pode ter tido, mas eu confesso não ouviu que essa história? Eu não ouvi. A entrada do Netflix na Rússia, como é que se deu esses bastidores? Não sabia dessa história. Essa história eu não sei. Não, tudo bem. Então, daqui a pouco eu te explico melhor, mas vamos passar para a próxima então? Porque o objetivo é você falar e não eu. O governo brasileiro segue neutro em relação à guerra por conta de negociações como a dos fertilizantes. É verdade? A gente falou um pouquinho disso agora. A gente falou, o governo brasileiro tenta se manter nessa posição neutra de não tomar partido, né? É claro, há a questão do fertilizante, que pode prejudicar o Brasil, claro. O Brasil tem ainda estoque de fertilizante, pode pensar num plano B, mas o Brasil tenta se manter neutro a favor do diálogo, né? A diplomacia brasileira fala que é a favor do diálogo, tem criticado muitas vezes também as sanções impostas pelo Ocidente. O Bolsonaro também está um pouco desesperado, porque é a eleição também, né? Então ele não quer que mais alguma coisa venha estragar em termos de economia, né? Esse desequilíbrio aí, né? Os ataques russos têm influência na saúde mental de Vladimir Putin. Teve esse negócio aí, né? Falaram que a saúde mental dele estava meio comprometida, por isso que ele estava fazendo essas coisas. Sim, fontes têm dito, têm ventilado essa possibilidade de que Vladimir Putin não estaria bem da sua saúde mental, da sua faculdade mental. Eu acredito, viu? Um cara pra fazer um negócio desse... Então houve ali essa conversa, né, de que ele talvez não tivesse bem para começar esse ataque sem sentido, não provocado, né? O que, assim,
A Rússia pode ter questão de segurança. O avanço da OTAN muito próximo ali da Rússia é uma questão de segurança legítima, é válida dentro das relações internacionais você ter medo do seu inimigo se aproximando do seu território. Esse é um ponto válido para a Rússia. Agora, a invasão, atacar um Estado soberano, um país livre, independente, é contra o segundo capítulo da Carta das Nações Unidas. Então, a gente sempre tem que ter isso em consideração, né? É uma violação clara às leis internacionais e também ao artigo 2º da Carta das Nações Unidas. Então, isso não tem como justificar. Independente de qualquer coisa, ele vai responder pelo crime dele. Exatamente. Entendi. Bom, a questão do Netflix com o oligarca, você deve conhecer esse histórico de como os oligarcas eles comandam, inclusive, as TVs estatais da Rússia. Sim. E a entrada da Netflix. Foi uma informação que foi apurada faz alguns dias, isso é muito recente, talvez por isso que não chegou, de repente, na sua apuração. Talvez a saída você saiba melhor, né? Porque eles queriam passar a programação da Rússia a favor do governo dentro do catálogo do Netflix. A saída, a versão oficial que eu tenho, que a gente até tem acompanhado, é que justamente a Netflix seguiu este movimento de empresas, né? Como você teve essa semana, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, Starbucks, todas essas grandes empresas deixando a Rússia. Até né? as companhias de cartão de crédito. Até as companhias de cartão de crédito. Né? Essas 3 maiores do mundo deixaram ali de operar. Né? Você tem Apple Pay, também Apple, uma série de empresas. Porque, neste momento, estar operando dentro da Rússia também pode ser uma maneira de financiar esta guerra. Né? Então, as empresas não querem a sua marca associada a isto. Né? Então, o que eu entendo do Netflix neste momento seria este movimento coordenado, não vamos dizer assim coordenado, mas assim, esse movimento seguindo outras grandes corporações do mundo de sair da Rússia neste momento. Até porque a escalada dessa guerra também afeta a operação dessas empresas no futuro. Sim. Então não é de interesse de nenhuma empresa... Para eles entrarem de novo, né? Exato. Se possível momento de apaziguação, né? Exato, então não é de interesse... não sei como fala isso. Ou de um cessar-fogo, uma trégua, né? Talvez é o que a gente espera que aconteça nesse conflito. Então não é de interesse de nenhuma grande corporação estar ali operando neste momento, né? Mas essa é a posição oficial, né? A posição oficial. Muito bem. O resto pode ser que também não... O resto pode ser boato. Quando eu comecei a cobrir essa guerra e você entra no Twitter, é impressionante, porque você tem uma grande quantidade de pessoas de fato colocando conteúdo, gente experiente, PhD, gente que estudou essa área, mas você tem uma outra ala assim que sempre está inflando, vendo uma informação que talvez, tentando ver além da informação do que é muito claro. Por isso que eu falei, eu aceitei o seu convite com o maior prazer, porque há uma guerra de narrativas também. Então é importante a gente falar isso, o que a gente sabe com clareza, o que é fato, o que pode não ser um fato, pode ser só um burburinho e não exatamente um fato. Né? Então a gente está nessa era de contestação de fatos, contestação da verdade, então é muito importante a gente esclarecer isso. Muito obrigado mesmo. E que algumas coisas se desenrolem lá na frente, mas que a verdade apareça. Né? Exatamente. Muito bem. Renan, muito obrigado de novo. Eu sei que está com o horário apertado. A gente está gravando, inclusive, no mesmo prédio onde ele trabalha, na CNN. Então é só descer aí a escada e já chegou, né? Exato. Descer a escada e me acompanhar todo dia no Agora CNN a partir das 10h30 da noite. Muito bem. E volte sempre, viu? Eu que agradeço, quando a gente quiser, quando precisar, quando tiver alguma coisa desse movimento aí, a gente vai te usar bastante, viu? Estou aqui à disposição para o que precisar. Muito obrigado de novo, viu? Obrigado, viu, Bruno? Renan Souza, gente. Valeu!